Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Estou aqui para comentar com vocês sobre as minhas principais leituras de 2016. Demorei um pouco para fazer essa lista, eu estava com medo de não ter lido tantas coisas boas assim, mas eu acho que era mais a minha memória que estava falhando, porque, gente, tem muito livro lindo e maravilhoso que eu li em 2016, mesmo sendo o ano que eu menos li. Eu fiz uma pesquisa rápida lá no Scoob e descobri o seguinte: em 2016 eu li apenas 26 livros. É pouco comparado a 2015, que eu li 46 livros. Em 2014 eu li 39 livros. Em 2013 eu li 30 livros. Então, eu fiquei com a sensação que em 2016 aconteceu alguma coisa aí que eu não consegui ler tanto. Mas os livros que eu li foram livros excelentes. E então eu cheguei a esses 5 livros que eu vou comentar com vocês aqui hoje. O primeiro é o Contos do Nascer da Terra, do Miyakoto. Gente, que livro maravilhoso. Se você nunca leu nada do Miyakoto, pelo amor de Deus, resolve isso nesse 2017. Aproveita que você não vai se arrepender. O Miyakoto, ele é escritor contemporâneo e, ao mesmo tempo, ele tem uma linguagem muito diferente do que a gente espera do escritor contemporâneo. A literatura de hoje, no meu ponto de vista, ela tem uma tendência a ser mais simplificada, né? Então, o texto de hoje ele não tem tantos aforismos, não tem tanta poesia, né? E a poesia se dá mais pelo conjunto da coisa. O Miyakoto, o que ele consegue fazer é tão original, mesmo sendo uma prosa poética, que é algo que a gente já conhece, que você fica encantada. Então, os contos desse livro, é até difícil falar do meu preferido, porque todos é uma pancada. Então, você lê um conto, você fica maravilhado, não só então pelo estilo do autor, pela prosa poética perfeita que ele constrói, mas também o conjunto, né? Então, ele consegue atingir dois requisitos muito importantes que eu considero quando eu vou ler um livro e o que eu espero daquele livro, né? Então tem que ter uma linguagem linda, ele tem, e ele tem que contar pra mim uma história maravilhosa, e ele faz isso também. Então, se você nunca leu Miyakoto, até indico, ó, comece por Contos do Nascer da Terra, que você não vai se arrepender. É lindo, 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 lindo. O segundo livro que está então nessa minha lista, nesse top 5, é O Quase do Despejo, da Carolina de Jesus. Eu coloquei esse livro na lista porque, diferente dos outros que eu li, né, que são ficções, o Quase de Despejo é um diário da Carolina de Jesus. Carolina de Jesus foi uma moradora de uma favela em São Paulo nos anos 60, 70, e ela escreveu o diário dela, né, que se tornou esse livro chamado Quase de Despejo, onde ela narra o dia a dia dela naquela vida da favela. Ela tem 3 filhos, ela é catadora de lixo e ela precisa sobreviver naquele universo tão complexo e tão difícil de entender. É dolorido e se torna um livro muito importante por conta dessa questão social que é muito forte. Ele te dá também um panorama histórico, né, sobre o Brasil desse período, principalmente as questões sociais, né, em relação à política, à economia, enfim. E a linguagem do livro é muito seca, né? Eu acho que a edição do livro foi muito feliz em não ter mudado nada em relação ao texto da Carolina, que é um texto que, teoricamente, tem erros gramaticais, vamos dizer assim. Só que esses erros, eles estão inseridos num contexto que fazem total sentido estarem ali, né? Porque seria estranho uma moça que não teve acesso a tanta informação, né? Não teve acesso à educação como deveria ter, conseguisse fazer um texto sem esse tipo de erro. Então, até o erro que está ali no livro se torna parte da história que ele está contando. Então, por ser um diário também, ele tem uma repetição que é muito dolorida, né? Que é a repetição por ela tentar se alimentar todos os dias, conseguir alimento para os filhos. Então ele é um livro que ele vai te contaminando de um jeito positivo, mas muito dolorido também por essas questões. Então é impossível você terminar o livro e não ficar comovido com a história e principalmente pensativo, sabe? Nessas relações da vida, né? Da mulher, dela como mulher, dela como uma pessoa sem oportunidades, dela como uma mulher que tenta dar o melhor para os filhos. Enfim, é um livro tocante por esse sentido, então seria impossível eu deixar ele de fora dessa lista. Tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, então eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês, aí vocês conferem lá mais detalhes
sobre o que eu achei do livro, que é maravilhoso. Carolina de Jesus deveria ser mais lida nesse país. Outro livro, né, que é impossível não estar nessa lista, eu acho que é um livro que todo mundo lê e fala que é um dos melhores livros da vida. Tenho aquele fisicamente, os outros eu não mostrei porque eu li em PDF ou no Kobo, então, né. Esse aqui eu tenho fisicamente, que é o 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Também tem vídeo aqui no canal. Isso aqui é uma obra-prima da literatura. Isso aqui... Eu não gosto desse negócio da obrigatoriedade de ler. Ninguém é obrigado a ler nada, mas, gente, por favor, 100 Anos de Solidão. É a história, então, de uma família que tenta sobreviver de inúmeras maneiras numa cidade nova chamada Macondo, e coisas malucas acontecem nessa cidade. A gente tem aqui a presença do realismo mágico, né? Mas ele conta pra gente uma história também do ser humano, né? E o estilo do Gabriel Garcia Marques também é lindo. Não é um livro difícil de ler, apesar de ter muitos personagens com nomes parecidos, isso pode causar até uma certa confusão, mas acredito que essa confusão que causa até faz parte, sabe, do universo aqui da cidade de Macondo. Então é um livro maravilhoso, perfeito, não tem muito o que falar, é aquele livro que todo mundo indica e fala, pelo amor de Deus, leia 100 Anos de Solidão, e é isso mesmo. Antes de eu ler, eu vi esse nome 100 Anos de Solidão e eu tive uma ideia totalmente diferente da história, né? Eu ficava pensando, nossa, 100 Anos de Solidão é muita solidão, né? O que será que vai contar nesse livro? E cara, é tão diferente de tudo que eu imaginei e tão melhor de tudo que eu imaginei que é preciso ler 100 Anos de Solidão. Outro livro também que eu li, que eu tenho ele fisicamente, vou mostrar pra vocês, é o Desmundo, da Ana Miranda. Esse eu li pro Leia Mulheres aqui de Sorocaba. E eu não imaginei que eu ia gostar tanto desse livro, e o quanto esse livro seria difícil, e o quanto esse livro iria me deixar calada. Quando eu terminei de ler esse livro, eu não conseguia me expressar sobre ele. E fiquei até preocupada em ir para o clube de leitura como mediadora e falar assim, então gente, eu vim falar de um livro aqui, mas eu não tenho muito o que falar não. Porque ele dá um vazio, uma angústia, um desespero nas pessoas em geral, mas principalmente nas mulheres, porque aqui ele conta a história de uma mulher que vem para o Brasil no período da colonização, e o que acontece com essa mulher é algo muito delicado. Lógico que aqui a gente considera, né, a ficção como um ambiente propício para você levar situações ao extremo, mas é tudo tão real, é tudo tão possível, né, pelo que a gente imagina de como foi a colonização no Brasil, como essas pessoas chegaram aqui e começaram, né, a povoar essa terra, enfim. É um livro muito difícil, eu não recomendo ele para todo mundo, mas eu acho que se você quiser ler algo que mexa com você, lá no seu íntimo, lá no seu profundo, você pode ler Desmundando Miranda sim. É lindo, é uma prosa poética também muito bacana, muito maravilhosa. E da autora eu só li isso, até pesquisei algo sobre ela, mas eu fiquei tão mexida com esse livro que foi difícil fazer uma resenha, foi difícil fazer um vídeo, mas tem aqui também tudo no canal, então é só vocês conferirem. E pra fechar a minha lista, foi o primeiro livro que eu li em 2016, então, que foi Os Miseráveis, do Victor Hugo. Gente, que maravilhoso aquele livro. Eu não vou mostrar aqui também pra vocês, porque eu não tenho mais o livro que eu li na verdade foi um presente, mas eu fiquei com o presente, li primeiro, depois eu dei o presente de verdade, enfim, foi um rolo. Os Miseráveis, do Victor Hugo, outro livro essencial, outro livro que, além de uma história maravilhosa, personagens incríveis, ele te dá uma oportunidade de olhar para o mundo de hoje de um jeito mais humano. Então, quando o Victor Hugo se propôs a contar a história dos Miseráveis, ele estava colocando o olhar para outro ponto, né, da França ali. Então você sempre via na literatura muitas histórias falando dos reis, rainhas, princesas, a burguesia, né? Enfim, todo esse universo. Os Miseráveis não. Os Miseráveis é a história das pessoas que viviam em condições precárias, a história de assaltantes, a história de pessoas que tinham que se virar com o que fosse possível, história de guerrilheiros, história de pessoas que foram injustiçadas de inúmeras formas, né? Então esse termo Os Miseráveis, ele coloca a gente para pensar muito também na seguinte proposta: quem de fato é o miserável, né? São essas pessoas que estão ali na miséria
palpável, né, no fato de não terem direito onde morar e o que comer, ou a miséria também está lá no rei, que está todo adornado de ouros, mas está pouco se lixando para a população, né? Então essa questão da miséria, ela pode ser analisada por diversos pontos, e o Victor Hugo conseguiu isso lindamente no livro Os Miseráveis. Ele é falado hoje em dia, eu ouvi de muita gente que leu nesse período junto comigo o livro, que ele é cansativo em alguns pontos, porque o Victor Hugo ele descreve a Paris com muitos detalhes. Eu achei isso maravilhoso, eu achei de um encantamento, assim, de uma beleza muito interessante. Assim, eu sempre fico pensando, durante a minha leitura, como que o livro desenha dentro da minha cabeça, né? Como que o autor consegue transpor a história dele e isso fazer um desenho bacana aqui na minha cabeça. Eu acho que quando a literatura é boa, ela tem que fazer isso. E o Victor Hugo faz isso lindamente. Então, os personagens que ele vai construindo, Jean Valjean, a Fantine, a Cosette, cara, são personagens que você vai levar pra vida, assim. Então, foram mais de 1000 páginas, né? É um livro muito grande, mas é um livro que merece ser lido, merece muito, sabe? Eu acho que não só de literatura como técnica, mas pela construção dos personagens, o desenvolvimento da narrativa. O autor ele é genial e tem algo muito bacana que ele ensina a gente a se colocar no lugar do outro, sabe? Eu acho que o mundo hoje em dia está precisando tanto disso, então Os Miseráveis ele acaba ainda sendo um livro muito atual e importante pra gente ler. Enfim, então esses foram os meus 5 livros que eu selecionei das minhas poucas leituras de 2016. Espero que 2017 seja um ano mais produtivo, né, nesse quesito. Ainda me apego muito mais à qualidade do que à quantidade, mas é isso. Enfim, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!